Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 7, Jesus ensina o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora eu quero que você acompanhe comigo Mateus capítulo 6, versículo de número 13, quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero que você medite comigo nestas duas palavras, nestas duas expressões. Não tentarás o Senhor teu Deus e também livra-nos do mal. Olha, querido irmão, quando Jesus está nos ensinando através da sua palavra a não tentar o Senhor, o que é tentar o Senhor? É, por exemplo, eu me colocar em uma situação de risco na esperança, na expectativa que o Senhor venha me livrar. É quando eu, de forma voluntária, consciente, me exponho ao risco, na esperança que Deus venha me livrar. Isso, por exemplo, é tentar o Senhor Deus. E Jesus também nos ensina sobre a nossa oração cotidiana, o padrão da nossa oração cotidiana. E entre este ensinamento sobre a oração está o clamor que nós devemos fazer a Deus para que Ele nos livre do mal. Então nós temos duas situações: não nos colocar em situação de risco, de perigo, mas ao mesmo tempo orar para que o Senhor Deus nos livre do mal. Muito bem, dito isso, eu quero que você agora faça um cruzamento de dados. Quero que você agora faça uma análise se é coerente, se é sensato uma pessoa cristã, conhecedora da palavra de Deus, por exemplo, ter uma ideologia política ou apoiar uma ideologia política que é totalmente oposta à sua crença. E mais, que persegue aqueles que professam serem cristãos. Do que eu estou falando? Eu estou falando do comunismo. O comunismo é uma praga, uma maldição que se alastrou pelo mundo. E nos países aonde ele conseguiu os seus objetivos, conseguiu o poder, ele foi uma ferramenta nas mãos de homens malignos para a perseguição de cristãos. Por exemplo, no dia 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, a Revolução Comunista na China. E tão logo ele fez esta revolução, tão logo ele conquista o poder, ele inicia uma perseguição contra várias crenças, entre elas a principal, o cristianismo. E nós podemos ver em vários relatórios, em vários canais de notícias, em vários meios de comunicação, o quão grande e danoso foi e tem sido ainda a perseguição comunista contra os cristãos na China. Por exemplo, em 1º de outubro de 2020, o site da agência missionária Portas Abertas, ele divulgou uma matéria com o título Tudo sobre a perseguição aos cristãos na China. Eu até convido você a ler depois esta matéria da instituição Portas Abertas. Ele mostra que desde 1949 até os nossos dias, a perseguição comunista contra cristãos
tem estado ativa na China. Porém, a partir do ano de 2021, esta perseguição se intensificou com o atual presidente da China, o Xi Jinping, intensificando a perseguição contra cristãos na China. Nós sabemos que a China tem ali aproximadamente 1 bilhão e meio de habitantes. E deste número total, que é um número extraordinário, uma coisa impressionante, cerca de 97 milhões professam serem cristãos, de várias denominações, não é? E todas as vezes que algum líder do Partido Comunista local fica sabendo que tem algum movimento de cristãos se reunindo às escondidas, eles colocam as autoridades, as polícias, para vir até o local e por muitas vezes os pastores, os líderes são presos, têm os seus bens confiscados. Olha, irmão, é uma coisa terrível, é algo terrível. Eu convido você, quem sabe que é jovem, quem sabe que tenha o interesse de estudar um pouco mais sobre esse assunto, se aprofundar sobre esse assunto, eu convido você a acompanhar o site da instituição Portas Abertas. Eles trabalham com os cristãos perseguidos na China. Convido você também a assistir um filme baseado em fatos reais. Este filme chama-se Um Clamor na China, baseado em fatos reais. Você vai ver o que é a perseguição comunista. Muito bem, voltando agora para a palavra de Deus que nós havíamos feito a leitura no início. Veja bem, como eu posso ser um cristão? Como eu posso orar ao Senhor para que Ele me livre da tentação? Como eu posso, conhecendo a palavra dele, que diz que eu não devo tentar ao Senhor, ou seja, eu não devo me expor ao risco e ao mesmo tempo querer que o Senhor me livre deste risco? Como eu posso, tendo acesso a essas informações e sabendo que o comunismo é uma ideologia política que aonde ele consegue chegar ao poder, ele persegue, ele prende, ele mata cristãos. Como eu posso agora, em período de eleições, por exemplo, votar em pessoas ligadas ao comunismo no Brasil? Como é possível? Eu fico me perguntando, como um país que se diz ter maioria cristã elege, por exemplo, o presidente Lula. Pensa bem, o presidente Lula, ele se espelha no sistema chinês de governo. O presidente Lula, ele tem como exemplo a Nicarágua, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, todos países comunistas e que perseguem os cristãos. Como o nosso país pode votar em pessoas assim? E aqui não se trata de um sentimento contrário à pessoa dele, não se trata aqui da gente ser preconceituoso, não, nada disso, nada disso. O que se trata são de fatos concretos. Desde que o presidente Lula chegou ao poder e ele voltou ao poder agora, nas eleições que nós tivemos, as últimas eleições para presidente, muitas leis têm sido criadas que são opostas à palavra de Deus, que são opostas ao cristianismo. E tudo isso, se não for travado, se não for mudado, levará em algum momento próximo à perseguição contra a igreja. Ora, na China existia uma igreja muito pujante, existia uma igreja muito robusta, mas a perseguição comunista quase destruiu a igreja do Senhor na China. Só não destruiu porque Deus é fiel à sua palavra e Ele sempre sustenta um remanescente fiel, mas quase destruiu. Eu vi uma matéria esses dias de chineses que conseguiram fugir do território chinês e imigrar para os Estados Unidos, fugindo da perseguição contra os cristãos na China. Não é fácil, meu irmão, não é brincadeira. Nós aqui no Brasil desfrutamos de toda a liberdade para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho.
Nós aqui no Brasil temos as nossas igrejas, os nossos templos, a facilidade de cultuar ao Senhor, temos a bênção de Deus e agora nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus disse que não deveria fazer: colocar o Senhor nosso Deus sob tentação, tentar o Senhor nosso Deus. Quer dizer, nós oramos por liberdade para pregar, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor e ao mesmo tempo elegemos comunistas que são contrários a esta liberdade. Olha, meu irmão, se você em algum momento já votou em pessoas ligadas ao comunismo, eu penso que você precisa rever as suas posições, eu penso que você precisa se aprofundar e orar e tomar uma decisão de nunca mais votar em alguém ligado ao comunismo, ao socialismo. Porque, do contrário, nós estaremos fazendo um papel de tolo, orando por uma coisa e praticando outra, orando por liberdade de culto, mas elegendo pessoas que querem tirar a nossa liberdade. Convido você também a orar pelos países aonde o comunismo domina. Todos os dias, em minhas orações, quando estou orando, Deus é minha testemunha, eu sempre peço para Deus nos livrar de uma ditadura. Eu sempre peço para Deus ter misericórdia destas famílias, dessas populações que vivem em locais aonde existe ditadura, principalmente as ditaduras comunistas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus mande um avivamento para a sua igreja em toda a terra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.